As Cruzadas. O chamado da cruz. Imagine estar vivendo no final do século XI. As igrejas estão cheias, a fé é o centro de tudo e rumores de batalhas sagradas correm de boca em boca. De repente, o Papa anuncia: cristãos, levantem-se, libertem a Terra Santa do domínio muçulmano. E assim começa uma das maiores epopeias da história, as Cruzadas. Mas será que elas foram apenas guerras de fé? Ou havia interesses políticos, econômicos e até pessoais escondidos por trás do estandarte da cruz? Hoje, você vai descobrir toda a verdade sobre as Cruzadas, um capítulo que mudou para sempre a Europa, o Oriente e o mundo. Para entender as Cruzadas, precisamos voltar ao século XI. A Europa medieval estava marcada por fome, doenças e rivalidades entre nobres, mas também por uma fé poderosa que unia o povo sob a Igreja. No Oriente, o Império Bizantino enfrentava ameaças constantes dos turcos seljúcidas, que avançavam sobre suas terras, e a cidade de Jerusalém, local sagrado para cristãos, judeus e muçulmanos, estava no centro dessa disputa. Foi nesse cenário que o imperador bizantino pediu ajuda ao Ocidente. E o Papa Urbano II, em 1095, viu nisso uma oportunidade: fortalecer a Igreja, unir a Europa cristã e expandir seu poder. A Primeira Cruzada. Sangue e glória. O Papa convocou os fiéis em Clermont, na França, prometendo perdão dos pecados para quem participasse da missão. O apelo foi tão forte que milhares de homens, nobres, cavaleiros e até camponeses, pegaram suas armas. E assim nasceu a Primeira Cruzada, 1096-1099. A Cruzada Popular. Antes mesmo dos nobres organizarem exércitos, multidões de camponeses, liderados por pregadores, partiram rumo ao Oriente. O resultado foi desastroso. Mal preparados, muitos foram mortos no caminho. A conquista de Jerusalém. Mas os exércitos nobres chegaram com mais força. Depois de marchas exaustivas e batalhas sangrentas, em 1099, eles tomaram Jerusalém. A cidade foi palco de um massacre. Muçulmanos, judeus e até cristãos orientais foram mortos. Para os cruzados, era a glória da fé. Para os vencidos, um trauma profundo. A consolidação dos reinos cruzados. Após a conquista, os cruzados criaram reinos cristãos no Oriente, como o Reino de Jerusalém, o Condado de Edessa e o Principado de Antioquia. Mas manter esses territórios era um desafio. Eles estavam cercados por inimigos poderosos e dependiam constantemente de reforços vindos da Europa. Foi nesse período que surgiram as ordens militares, como os Templários e os Hospitalários, cavaleiros que juravam proteger os peregrinos e defender a Terra Santa. Mas será que eram apenas religiosos guerreiros? Na prática, essas ordens se tornaram também instituições riquíssimas, com terras, bancos e influência política. A Segunda Cruzada. O retorno das derrotas. Em 1144, o Condado de Edessa caiu nas mãos dos muçulmanos. A notícia abalou a Europa. O Papa convocou uma nova cruzada. Reis como Luís VII da França e Conrado III da Alemanha atenderam ao chamado. Mas a campanha foi um desastre. Exércitos mal organizados, fome e emboscadas marcaram a jornada. O resultado, fracasso total. A partir daí, o brilho das cruzadas começou a ser questionado. A Terceira Cruzada. Reis em campo. A Terceira Cruzada, 1189-1192, foi talvez a mais famosa. De um lado, Saladino, o grande líder muçulmano, havia reconquistado Jerusalém em 1187. Do outro, 3 reis poderosos da Europa: Ricardo Coração de Leão, Inglaterra; Felipe Augusto, França; e Frederico Barbarossa, Alemanha. Barbarossa morreu antes de chegar. Felipe retornou cedo, mas Ricardo enfrentou Saladino em batalhas lendárias. No fim, Jerusalém não foi reconquistada, mas um acordo permitiu que peregrinos cristãos visitassem a cidade. Foi um equilíbrio frágil, mas um marco no contato entre as duas culturas. A Quarta Cruzada. A vergonha de Constantinopla. Aqui, a história ganha tons de traição. Convocada em 1202, a Quarta Cruzada tinha como alvo o Egito, mas, por questões políticas e dívidas com mercadores de Veneza,
os cruzados desviaram sua rota. Em vez de lutar contra muçulmanos, atacaram Constantinopla, uma cidade cristã. Em 1204, a capital bizantina foi saqueada brutalmente. Relíquias, obras de arte e tesouros foram levados para o Ocidente. O resultado, uma ferida irreparável entre cristãos do Oriente e do Ocidente. Outras cruzadas menores. Além das principais, houve outras expedições. Cruzada das Crianças, 1212. Milhares de jovens marcharam acreditando que Deus lhes daria vitória. A maioria morreu ou foi escravizada. Cruzadas no norte da Europa, contra povos pagãos na região báltica. Cruzadas na Península Ibérica, integradas à Reconquista, contra os muçulmanos na Espanha e Portugal. Ou seja, o conceito de cruzada foi se espalhando para além da Terra Santa. O fim das cruzadas. No século XIII, os reinos cristãos no Oriente estavam enfraquecidos. As derrotas se acumulavam. E em 1291, com a queda de Acre, os últimos territórios cruzados foram perdidos. As cruzadas oficialmente chegavam ao fim, mas seus efeitos permaneceram por séculos. Consequências das cruzadas. As cruzadas não foram apenas guerras religiosas, elas tiveram impactos profundos, econômicos. O comércio entre Oriente e Ocidente cresceu, trazendo especiarias, tecidos e novas rotas. Culturais. Contato com o mundo muçulmano trouxe avanços em ciência, medicina e filosofia para a Europa. Políticos. Reforçaram o poder dos reis e abriram espaço para a centralização dos estados. Religiosos. Deixaram um legado de intolerância, mas também de intercâmbio cultural. Cruzadas. Guerra Santa ou jogo de poder. Ao longo da história, as cruzadas foram vistas de formas muito diferentes. Para a igreja medieval, eram missões sagradas. Para os nobres, uma chance de riqueza e terras. Para os camponeses, uma promessa de salvação. Para os muçulmanos, uma invasão bárbara. A verdade é que foram tudo isso ao mesmo tempo: fé, poder, ambição e choque cultural. O legado das cruzadas. Hoje, mais de 900 anos depois, ainda lembramos das cruzadas. Não apenas como batalhas sangrentas, mas como momentos que aproximaram e, ao mesmo tempo, dividiram culturas. Elas revelam o quanto a fé pode mover multidões, mas também mostram como interesses políticos e econômicos podem se esconder atrás de ideais religiosos. E você, o que acha? As cruzadas foram um ato de devoção ou de ambição? Deixe sua opinião nos comentários e continue essa discussão com a gente. Obrigado, e não esquece de ativar o sininho.